professor André de Matemática, nossa quarta aula do nosso mega projeto, a Prova Oeira Digital, falar sobre o que? Estatística. Meus queridos, aqui não tem nem perigo não cair essa questão aqui no Enem. Todo ano cai. E esse ano não, no próximo ano vai ser diferente. Cai esse conteúdo, fala sobre o que? Média, a moda e a mediana. Estatística. É chamada de são medidas de tendência central. Beleza, professor. Ó, média, vocês são os alunos, o que também já saiu também da escola, mas lembra no período que você está estudando, que para tu saber a tua nota, tu somava todas as tuas notas e dividia pela quantidade de prova que tu fazia. Então, é a soma dos valores, né, de todos os valores, dividido pela quantidade de elementos. Isso é a média. Outra, mediana. Essa daqui, meus queridos, é onde mais pega os alunos. Mais pega por alguns detalhes aqui que vocês não vão esquecer mais. Mediana é o termo central, ó. É o termo que está no meio de uma sequência. Beleza, professor. Mediana é o termo central. O que é que tu tem que prestar atenção sempre, meus queridos? Eu gosto de frisar bem. Sempre tu tem que prestar atenção em colocar os números em que? Em ordem crescente ou decrescente. Aí quem vai decidir é você. Outra, depois de tu organizar, colocar em rota, que chama, organizar os teus números, tu tem que observar a quantidade de elementos. Se a quantidade de elementos for par, tu vai tirar a média dos dois elementos centrais. Se a quantidade de números for ímpar, tu só vai ter somente um termo central. Facinho demais. Moda, essa aqui é o mais fácil de identificar a moda, é a moda numa questão. O próprio nome está dizendo. É aquele elemento que mais se repete. É o que tem a maior frequência, que está em evidência, que está na moda. Está na moda quando todo mundo começa a usar. Então, é o elemento que mais se repete. Vou botar aqui um exemplozinho aqui bem simples e prático para vocês aqui, ó. Presta atenção aqui. Uma situação só para a gente analisar aqui, ó. Tu tem 1, 2, 3, 4, 5. Se eu perguntar aqui, professor, qual é que é a média aqui? Tu soma tudo. Soma 1, bora somar aqui. Eu vou somar aqui o 1. Vou botar aqui média. Vai ser quem? 1 mais o 2, mais o 3, mais o 4, mais o 5. E dividir por 5. Bora somar aqui, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15, né? 15 dividido por 5 igual a 3. Então, a média aqui, quanto é? 3. Beleza. Professor, e se eu perguntar isso aqui, quem é a mediana? Mediana é o termo central. Aqui está de boa. Aqui já está em ordem. E aqui está em ordem crescente. Professor, outra coisa. Você tem que observar a quantidade de termos. Nós temos aqui 5 números, nós temos 5 termos. Quem é que vai ser o termo central quando for ímpar? É exatamente, só vai ser um termo central. Que no caso aqui é o 3. Quando tiver muitos números, professor, vamos supor que tu tenha uma sequência, tenha vários números, e esteja lá, vamos supor, esteja 37 números. Como é que eu vou descobrir quem é que está no meio? Tu pega assim, ó, tu pega o 37, dividido por 2, bora lá. Aqui dá 1, né? 2, 17, dividido por 2 dá 8. Aí dá 16, né? Sobra 1, bota o 10 e aqui a vírgula. 18,5. Professor, mas não tem esse número 18,5 não. Pois tu pegava e vê quem é o próximo número inteiro. Quem é o próximo número inteiro depois do 18,5? É o 19. Então, se tu tivesse uma sequência de 37 números, quem seria o termo central é o que estava na posição 19. Beleza. Outro que eu vou falar para vocês aqui, quem é? Isso para identificar a mediana. A moda. Professor, quem que é a moda nessa sequência bem aqui? A moda, meus queridos. Professor, não dá para identificar não, ó. Ninguém está nem se repetindo aqui. 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Aqui, nesse exemplo, é amodal. Não tem moda, porque a quantidade aqui é a mesma. Beleza. Vou apagar aqui.
E a mediana aqui seria o que estava no meio, como eu falei para vocês, é o 3. Bota aqui uma questãozinha que caiu no Enem aqui, ó. Questãozinha aqui do Enem, se tratando sobre estatística. Você pode botar bem na internet. Questões envolvendo estatística sobre média, mediana e módulo. Todo ano tem uma ou duas questões envolvendo esse conteúdo de estatística. Outra, principalmente com o quê? Com gráficos, para você analisar, para você interpretar. Outro conteúdo chave na prova de vocês é leitura e interpretação de gráficos. E isso não só em matemática, como física, química, qualquer disciplina, eles gostam de fazer o quê? Essa leitura de gráfico. Acompanhe aqui, ó. Depois de jogar um dado em uma forma de cubo, de faces numeradas de 1 a 6, por 10 vezes consecutivas, e anotar o número obtido em cada jogada. Construísse a seguinte tabela de distribuição da frequência. Olha aqui, presta atenção. O número 1 saiu o quê? 4 vezes. O número 2, uma vez. O número 4 saiu 2 vezes. O número 5, 2 vezes. E o número 6 saiu uma vez. Primeiro, qual é, no caso, a média? Ele quer saber, ó. Ele quer saber a média, a mediana e a moda dessa frequência. Qual é que é o mais fácil de identificar aqui? É a moda. Quem é que tem a maior frequência aqui? É o número 1. Por quê? Porque o número 1, ele apareceu o quê? 4 vezes. Aí, meus queridos, já dá para eliminar muita alternativa aqui. Qual era? Quem é que vai estar no último aqui, ó? É a moda, né? Que é o último. Então, o último termozinho aqui tinha que ser o número 1. Então, aqui, ó, letra C tá fora, letra D e a letra E tá fora. Tu tem 50% de chance de acertar. Outra, tu já tem certeza que a média aqui é quanto? É 3. Se eu só estou em dúvida nessas duas alternativas, e só tem aqui a média, no caso, e a média. Ó, tu vai ficar em dúvida só onde é? Na mediana. O Enem, meus queridos, ele sempre quer que tu pegue a mediana. Por quê? Porque é onde os alunos mais erram. Então, bora calcular aqui a mediana. Primeiro, vamos ver aqui a quantidade de elementos aqui que nós temos. Eu vou botar aqui, falando aqui como fosse em linha reta. O número 1, bora analisar aqui. O número 1, ele apareceu quantas vezes? Tá aqui, agora eu vou repetir ele aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Ele apareceu 4 vezes, é a frequência dele. O número 2 apareceu só uma vez. Tá aqui o número 2. Outra, o número 4, ele apareceu o quê? 2 vezes. Eu vou botar aqui, ó. 4 e 4. Ó, lembrando que eu estou colocando aqui em ordem, viu? Ó. Outra, o número 5 apareceu quantas vezes? 2. 1 e 2. Outra, o número 6 apareceu somente uma vez. Show demais. Tu sabe bem aqui, ó, que a frequência, vamos analisar aqui, ó. Nós temos que somando aqui, ó, 4, 5, 7, 9, 10. Nós temos aqui 10 elementos, ó. Se tu tem uma quantidade de elementos par, tu tem que pegar a média dos dois elementos centrais, né? Então nós temos aqui, ó, vou até botar para vocês aqui, ó. Nós temos 10 elementos. Não é isso? Professor, mas como é que eu vou descobrir quem são os meus elementos centrais? Meu filho, sempre tu pega a quantidade de elementos e divide por 2, ó. Então vai ser o quinto e o posterior a ele. Então vai ser o quinto, no caso vai ser o quinto elemento e o sexto elemento. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a média dos dois elementos centrais. Então bora contar aqui, ó, quem está na quinta e quem é que está na sexta posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Beleza, professor. Ó, então a nossa mediana vai ser quem de novo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. É o 2, o número 2 e o número 4. Quem está na posição 5 é o 2.
quem está na posição 6 é o 4. Então eu vou pegar o 2 mais o 4 e vou dividir por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Beleza? Então, meus queridos, tu já sabe que a moda, acabei de falar para vocês, é o número 1. Então tá aqui, ó. Vou botar aqui a moda. É o número 1 mais fácil de identificar. Professor, mas você nem calculou a média. Rapaz, meu filho. Outra dica que eu vou falar para vocês. Se numa questão você está fazendo com certeza, com convicção, com certeza, você professor, não, eu quero fazer. Tudo bem, tu deixa para a concorrência fazer. Mas a não ser que tivesse muitas alternativas, vamos supor, se todas elas que fosse o 3 no caso, é uma certeza que tu tem que a média aqui é 3, ó. Então a média é quanto? 3. Eu nem precisei fazer, porque pela eliminação tu já sabe certeza que a média é 3. Agora a mediana, foi a única coisa que eu fiz na questão aqui, ó. Tua mediana também é 3. Só, meu filho, depois só ficou 3, 1, 3, 3. Mas ele quer respectivamente, na ordem. Então, primeira média, 3. Mediana, 3. E a moda, 1. Então, 3, 3, 1. Então, com certeza, bem aqui, uma questãozinha do Enem, letra B de bola. E eu nem precisei calcular a média. Porque você é aluno aqui do projeto Aprova Oeira Digital. Vai ganhar tempo, meu filho. Meu filho não vai perder tempo, não. A gente tem que ganhar tempo para uma questão que requer um pouco mais de complexidade, aí você vai bater mais tempo com ela. Meu filho, aqui é o professor Andrei, com mais uma informação para vocês, mais uma dica do nosso projeto Aprova Oeiras Digital. Olá galera, professor Thiago Silva novamente trazendo aquela dica especial, aquele momento especial de literatura, porque você deve aprender e guardar no seu coração, hein? Olha só, hoje nós vamos falar do realismo. Professor, o realismo, sim, o realismo, pessoal, é importante que eu diga isso para vocês, é um período literário bastante importante. Por quê, professor? No realismo do Brasil, nós temos a figura do Machado de Assis, o grande bruxo, que escreveu uma das principais obras da nossa literatura, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, como outras, tá bom? Então, o que acontece? O realismo de Portugal, também nós temos o S. de Queiroz, é importante dizer, só que o realismo do Brasil, nós temos uma particularidade. Essa particularidade é muito importante que você saiba. Por que, professor? Por que eu tenho que saber desta particularidade? Porque o realismo do Brasil, ele se dividiu. Sim, ele se dividiu, sofreu aquele processo lá da biologia, que é a meiose, a mitose, é quando a célula se divide, não é? Então, nós temos isso na literatura também. Professor, é semelhante àquele jogo de sinal lá na matemática, quando nós temos mais com mais, que dá mais, não é? Nós temos menos com menos. Na literatura nós também temos essa divisão e é importante que você saiba. Bom, olha só. A princípio, nós temos o realismo que iniciou no Brasil lá no ano de 1881 com o Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Logo depois nós tivemos em 1882 a obra O Mulato, do Luiz de Azevedo, que inicia o naturalismo. Logo depois do realismo, nós tivemos o parnasianismo, que iniciou também no ano de 1882, com a obra Fanfarras, do Teófilo Dias, ok? Professor, você está falando datas, eu tenho que aprender as datas? Não, as datas é o que menos interessa, é a ideia que você tem que prestar atenção, tá bom? Olha só, acompanha comigo, tá? Todo escritor naturalista, ele será um escritor realista, certo? Todo escritor naturalista será um escritor realista. Mas nem todo escritor realista será naturalista. Tá? Olha aí, ó. Ok? Tranquilo? Assim como todo poeta parnasiano será um escritor realista. É por isso
que às vezes os alunos me procuram nas redes sociais dizendo assim, professor, essa questão está errada, tem que ser nula. Por quê? Porque chamou o Olavo Bilac, que é o príncipe dos poetas parnasianos, tá? De poeta realista. Está errado. O Olavo Bilac, professor, ele não é um poeta realista, ele é um poeta parnasiano. Eu digo para o aluno, olha, todo escritor parnasiano, todo poeta parnasiano, ele será um escritor realista. Mas nem todo escritor realista será parnasiano, certo? Então, olha só, professor, isso é muito complicado. Não, olha só, acompanhe comigo. Então, presta atenção. O Aloysio Azevedo, é por isso que nos enunciados das questões você tem que ter muito cuidado, tá? Se a questão falar realismo ou naturalismo, a questão estará sendo direcionada para o naturalismo, tá? Por quê? Porque todas as características do realismo eu encontro no naturalismo. Porque todo escritor naturalista é realista. Professor, me diga características do realismo que eu posso encontrar no naturalismo. Por exemplo, a negação do estilo da estética romântica. Todo escritor naturalista nega o escritor romântico. Professor, me diga outro. A crítica às instituições. O escritor realista, ele nega as instituições, combate as instituições. Professor, quais são as instituições que o realismo mais ataca? Nós temos o clero, que é a igreja. O crime do padre Amaro, do Eça de Queiroz, é um ataque do realismo, do escritor realista à igreja, certo? Professor, qual outra instituição que o realismo ataca? O casamento, a família. É por isso que lá nos escritos, nos romances, na prosa romântica, geralmente o romance romântico termina com o casamento, com um final feliz. Todo romance romântico termina com um final feliz, tá bom? Ele usa lá até uma expressão em inglês, né? Tem happy end, tudo bem? Tranquilo? Então, a crítica às instituições, isso é importante. Professor, me diga outra característica do realismo que eu posso encontrar no naturalismo. A crítica, tá? Por exemplo, nós temos a questão da mulher. A mulher não é idealizada, a sociedade não é idealizada, tá? Só para você ter ideia, a principal obra do naturalismo no Brasil é o Cortiço. O Cortiço do Aloysio Azevedo, claramente o Cortiço, uma favela, não vai ser idealizada, cheia de problemas sociais, tá bom? Então, é uma característica. Professor, então, se todas as características do realismo estão no naturalismo, tá? Existem características próprias do naturalismo que eu não encontro no realismo? Existe sim, e aí eu destaco para vocês pelo menos duas, que é o determinismo. Professor, o que vem a ser o determinismo? É a ideia que o homem será produto do meio. O homem será produto do meio. Ou seja, aquela ideia, quem sobrevive num ambiente hostil não é o mais forte em si, e sim aquele que se adapta ao meio, tá bom? Então você está adaptado ao meio, você é um produto do meio, tá bom? A ideia lá de Charles Darwin, tá? É por isso que eles chamam também de darwinismo, tá? O positivismo, o cientificismo, tá? A ciência vai usar, os escritores vão usar as ideias da ciência, tá bom? Nos seus escritos, ok? Então nós temos isso, o cientificismo, o determinismo, a patologia. É por isso que o romance, lá no naturalismo, é chamado de romance de tese. Romance realista, naturalista de tese. O Cortiço é isso, tá bom? Tranquilo? Professor, beleza, eu entendi a relação que você quis passar entre realismo e naturalismo. Você poderia me mostrar a relação que há entre os parnasianos e o realismo? Sim, acabei de dizer para você que todo parnasiano é realista. Professor, quais características do realismo eu posso encontrar no parnasianismo? Crítica às instituições, assim como no naturalismo, tá? Nós temos distanciamento do idealismo, nós temos a objetividade, que é uma característica comum aos três períodos, tá bom? Professor, mas me diga características que eu posso encontrar somente no parnasianismo, que eu não encontre no naturalismo nem no realismo. A arte pela arte, certo? A arte pela arte é o pensamento de produzir a melhor poesia, por exemplo, a linguagem, o vocabulário, o erudito, tá bom? O formalismo, são características que você encontra apenas no parnasianismo, que você não encontra no naturalismo nem no realismo, ok? Então é importante que você observe essa divisão, tranquilo? Até aí tudo bem? E só para a gente concluir,
é importante que você saiba isso. Essa divisão, ela ocorreu somente no Brasil. Tá? Lá em Portugal, essa divisão não houve. O realismo português, ele não se dividiu. Aí você me pergunta, professor, por que o realismo no Brasil se dividiu e o de Portugal não se dividiu? Me explique isso, eu fiquei com dúvida agora. Bom, uma das justificativas que a gente pode explicar esse fato é porque o povo brasileiro sempre buscou, sempre desejou a verdade. Até nos dias atuais, por exemplo, vocês que estão estudando, lendo bastante para produzir um texto dissertativo argumentativo, você observa que uma das coisas durante toda a nossa história, no momento atual, nós temos questionamentos. Eu quero a verdade, aconteceu um fato, as pessoas buscam a verdade. E no Brasil não foi diferente nessa época, tá bom? A sociedade queria a verdade e o realismo surgiu justamente para trazer a verdade. A literatura buscava criticar e mostrar os problemas da sociedade. Então, logo ela foi absorvida pela sociedade, tudo bem? Então, isso prova, isso mostra porque o realismo se dividiu. Então, nós teríamos naquele período, supostamente, 3 períodos que falavam, que denunciavam os problemas da sociedade. Ok, galera? Então, essa foi mais uma dica do nosso Aprovoeiras, do professor Thiago Silva para todos vocês, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau!